Mais uma semana que chega, mais uma quarta-feira, hoje é dia 31 de maio. Boa tarde, amigas e amigos do Grande Prêmio, do TTGP. Estamos aqui com a edição 98 do seu programa da Hora do Almoço de todas as quartas-feiras. Eu sou Pedro Henrique Marum. Estou aqui hoje com João Pedro Nascimento, com Guilherme Blois e a produção de Rodrigo Berton. Eles já aparecem em vossa tela. E, embora hoje não seja um dia com tantos assuntos, ululantes para falar sobre a Fórmula 1, não teve nada muito quente acontecendo de domingo para cá, tem várias coisas interessantes. E não a última delas é Neymar, que deu um show no paddock de Mônaco, eu diria. Neymar, que está no momento... Está numa encruzilhada na carreira, né? No futebol, não sabe se fica na França, se vai para a Inglaterra, o que vai fazer da vida. Está machucado. O Neymar esteve lá no GP de Mônaco e digamos, apareceu. Apareceu várias vezes com momentos curiosos, num baita de um rolê aleatório. O GP de Mônaco você não imagina como um rolê aleatório, né? Mas acabou sendo, no caso dele. Tem também a expectativa para o GP da Espanha. Afinal, a Mercedes levou atualizações do W14, o novo W14 já para Mônaco, mas em Mônaco não dá para ver muita coisa, não dá para saber muita coisa do rendimento real. O que a Espanha vai mostrar dessas novidades do carro? Esse pacote dessas equipes, da Mercedes, da Ferrari, um pacote contra a Red Bull, anti-Verstappen, como é que isso vai render? Como é que vai ser na pista? E, claro, vamos falar um pouquinho também desse crescimento da Aston Martin, que acho que em Mônaco deu um passo a mais, a gente vai falar sobre isso, e terminou a corrida falando de vencer na Espanha, por exemplo. Também vamos dar uma palhinha do fim de semana de transmissões da Fórmula E lá na Indonésia, mas antes de tudo isso eu vou dar o boa tarde a João Pedro Nascimento. Boa tarde, Marum. Boa tarde, Gui. Berton está aqui na produção com a gente, todos os amigos que estão acompanhando mais o TTGP. Feliz de estar aqui mais uma semana. Bom, a gente teve um GP de Mônaco um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais movimentado. Não foi uma corrida tão chata como costuma ser, apesar de realmente a gente não ter tido briga, muita disputa lá na frente. Mas destacar também a transmissão completamente diferente, né, do GP de Mônaco. Fez uma diferença muito grande, realmente, o fato da Fórmula 1 ter o controle da transmissão esse ano, e foi uma coisa que a gente viu novos replays, ângulos que a gente não tinha visto ainda naquela pista, né, câmera aérea. Então, assim, foi um GP de Mônaco não só pelo que aconteceu dentro da pista, mas diferente por várias coisas que aconteceram lá. Boa tarde, Guilherme Blois, como vai? Boa tarde, meus amigos. De volta aqui, depois de ausência da semana passada. Tive um compromisso aí que realmente não podia estar aqui dividindo essa hora e 10 de programa com vocês. Cara, o meu destaque inicial vai para a expectativa, né? Para esse pacote de atualizações aí, sobretudo da Ferrari, né? Que protagonizou talvez o grande papelão no fim de semana lá em Mônaco. A Mercedes já deu para perceber que, tipo, tem para onde crescer, né? Mesmo numa pista bastante travada como é o circuito de Mônaco. Mas a gente vai ver a Vera mesmo agora no GP de Barcelona, né? Uma pista que eles conhecem de core salteado, né? Sempre um período de testes foi por ali, então já sabem realmente o que fazer no fim de semana, né? Então acho que é a expectativa para a semana, para o fim de semana, no caso, né? Eu ver realmente como vai ser esse rendimento aí de Mercedes e sobretudo Ferrari, né? Porque o que foi feito no GP de Mônaco, assim, é surreal de ruim, né? Assim, muito ruim mesmo, né? Uma equipe até beira, às vezes, né? Não parece que tá na Fórmula 1 faz tanto tempo assim, né? De tantos erros cometidos. Então, vamos ver como é que vai ser. Pois é, tem muita coisa para considerar, mas a gente vai começar o programa falando do Neymar. Vamos falar do Neymar um pouquinho, porque Neymar não é uma figura tão presente assim pela Fórmula 1, né? Apesar dele dizer que adora a Fórmula 1, ele não está sempre por lá. E aí ele esteve em Mônaco com o pessoal da Red Bull aí na frente,
atrás dele, no caso dele, na frente. Uma pergunta. Você lembra de algum outro GP que o Neymar estava? Eu não me lembrava. Do Neymar acompanhando corrida, assim. Eu não me lembro nominalmente qual corrida, mas eu creio que ele já esteve, sim. Creio que já esteve. E também tem a facilidade agora, né, de estar ainda ali pela França, já no final do ano, final da temporada lá. Ele não voltou para o Brasil ainda, daqui a pouco a temporada europeia da Fórmula 1 pega atração, mas a temporada europeia de futebol acaba de vez, aí o Neymar normalmente não fica lá, né? Então, como a maioria dos jogadores sul-americanos. Então, casou, acho que meio que casou dessa vez. Aí a foto com o Tom Holland, o ator Tom Holland, o Homem-Aranha dos cinemas, dessa última versão dos filmes da Marvel. O Neymar teve um momento, vai aparecer ali o Berton? Neymar esteve no GP da Espanha de 2019. Isso. Boa. Esteve no GP da Espanha de 2019. Também nessa mesma época do ano, né, em maio, exatamente nesse fim de temporada europeia. E aí, ele estava dando uma entrevista no momento em que o Hamilton passou com um patinete elétrico, né? Para quem nunca foi ao paddock da Fórmula 1, não sabe como é que é, como a distância é grande, normalmente, Interlagos, por exemplo, nem é tão grande assim, mas é distante para você andar de ponta a ponta a pé, né? Te tira muito tempo, especialmente quando você está tendo atividade de pista, entre um treino e outro e tal. Então, os pilotos costumam andar ou de motoquinha ou de patinete elétrico. Nos últimos anos, passaram a andar muito mais com esse patinete elétrico, que eles vão chegando de um ponto a outro muito mais rapidamente. E aí o Hamilton passava com o patinete, o Neymar dava entrevista, mas ele dava entrevista assim, né? De boné, de óculos. Ele esticou para cumprimentar o Hamilton, e o Hamilton, em velocidade, provavelmente sequer viu. O Hamilton é amigo do Neymar, né? Eles são amigos já há muitos anos, mas no final das contas o que aconteceu foi que ele tomou um tocaço ao vivo, o Gui, olha aí. A lá LeBron James, né? O rei dos tocos na NBA, né? Me lembrou muito o atleta Serge Ibaka. Ex-Oklahoma City Thunder e seleção da Espanha, que gostava muito de dar toco. Bom também. O Neymar brilhou mais no paddock em Mônaco do que na temporada europeia de futebol, JP? Olha, chegou perto, né? Chegou perto. O Neymar, ele fez uma presença ali tava no carro do Verstappen, né? Tava no carro da Red Bull ali no grid. O Neymar, ele é um dos homens da Red Bull, né? E, bom, não teve uma temporada muito feliz, né? Inclusive, falando sobre a presença dele lá em Mônaco, eu ainda acho que teve muito a ver também com uma cutucadinha ali no PSG, que é uma coisa que ele já tem feito há algum tempo, né? E, bom, a gente sabe que o PSG ficou bastante incomodado, então rolou mais uma cutucadinha. O Neymar estava num passeio ali, né, pela costa francesa, passeou em Cannes também, né? A gente teve festival de cinema aí recentemente, então tem curtido bem a vida aí o menino Ney. Pois é, o PSG ficou incomodado pelo seguinte: no último sábado, dia 27, sábado, claro, do GP de Mônaco, o PSG empatou o jogo fora de casa contra o Strasbourg. E para quem começou a acompanhar futebol no fim dos anos 90, início dos anos 2000, como eu, é o time do Chilavert, né? Time do Chilavert. Time do Chilavert. E aí, foi campeão francês. Comemorou o título francês. E o Neymar não estava lá. Estava em Mônaco, junto com uma série de famosos. Olha essa foto. Eu não tinha parado para olhar, mas eu acho que aqui à esquerda na foto é o David Harbour, né? Ator de Stranger Things. Ali tem Orlando Bloom, né? Orlando Bloom. Isso. Ali o Orlando Bloom, mais à direita. Não é a moça atrás da loira. A loira Maria Sharapova. Não é não. A moça atrás da loira. Na descrição tá como Maria Sharapova. Não, a Sharapova é em cima, Bê. Ela tá então, atrás da loira. Isso, atrás da loira. A loira é a Kylie Minogue.
É a Kylie Minogue? Eu não tô pensando em Isso. dúvida. Gente, eu juro, eu ia dizer que era a Sydney Sweeney, atriz Não. de É a Kylie Euphoria, Minogue. mas é a Kylie Minogue. O É. E cara o de rapaz boné do lado do Horner? ok. Este rapaz eu não faço ideia de quem seja. Se alguém souber. Não sei. Tem a descrição, Não sei. Fê? Tem na descrição? Na Eu legenda da preciso foto? pegar. Se puder, aí a gente descobre aqui ao vivo. Ô, A Maru, Kylie Minogue cantou, inclusive, né? Ela cantou antes da corrida. Arte Madekwe. boa. Madekwe? Deixa eu ver quem é. Vamos ver quem é. Ô, Maru, só reforçando aí, o PSG no fim de semana se tornou o maior campeão francês da história, né? Ele passou o número de títulos do Saint-Étienne, né? Passou do grande rival, né? Do arquirrival, o Saint-Étienne. Exato, que né? já não é campeão há muito tempo. Né? Então, Ele era um ator. Vai ver, desculpa. Ele é um ator inglês de Midsommar. Ah, tá. Ele fez Gran Turismo também. Gran Turismo e Voyagers. Agora eu sei quem é, sim. Lembrei quem é. Não, Bom e filme, Midsommar. você tinha feito um comentário sobre a conquista do título do PSG, eu ia até fazer, né, um adendo em cima disso, que o Neymar não foi, né, para a comemoração, não participou lá, mas ele foi para a comemoração do título do Barcelona na Espanha. Então, é uma coisa, é um paradoxo, né, a vida do Neymar atualmente. Acho que o Neymar acho que meio que abriu mão de permanecer no PSG, apesar de hoje ter sido lançado o novo uniforme do Paris Saint-Germain, né, para a temporada que vem, com o Neymar e o Messi, os dois, que não se sabe se ficam, se vão, mas os dois foram usados de modelos para o novo uniforme. Então, aí não é todo dia que a gente tem a chance de falar do Neymar junto a carros de Fórmula 1 no TTGP, mas foi a possibilidade dessa semana. Algo mais a falar sobre as celebridades? Sempre tem muitas celebridades em Mônaco, né? Algo mais, Gui? Eu acho que, tipo, ainda seguindo na linha do Neymar, né? Então, o pessoal lá do PSG não ficou muito fã nem dele nem do Messi, né? Eles pegaram, o Messi tomou a suspensão recente aí também, né? No fim da temporada por ter ido fazer uma propaganda na Arábia Saudita, né? O PSG é um clube comandado pelo Qatar, né? Então, assim, o pessoal do PSG não ficou muito fã da dupla, não, né? Do Neymar e do Messi. Também não sei se eles deram motivo para isso. O Neymar que vai ser pai agora, né? Vai ter lançou um cruzeiro. Você vai no cruzeiro do Neymar, o Marunzito? Eu não tenho bala para me presentear com um evento desse quilate. Dessa magnitude, né? Mas, assim, sei lá, eu acho que o pessoal do PSG é bem mala, para ser bem sincero, viu? Mas não é pouco, não. É um container de chatice, né? Tanto torcida, imprensa, os caras pegam no pé, assim, até tudo é motivo de picuinha, né? Neymar muitas vezes também acho que faz por onde. Mas, assim, o cara pegar no pé porque não tava no estádio assistindo o jogo contra o Strasbourg, pô, tá de sacanagem também, né? Pelo amor de Deus, acho que também é um pouquinho too much, né? Essa cobrança em cima de estar presente num negócio desse. O cara tá machucado, foi lá na Fórmula 1, tá se recuperando, tipo... Cara, hoje em dia a gente tem que entender também, eu acho que ia ter uma mudança, eu acho que é um pouco de mudança de cultura nossa, Marum, eu acho que isso também cabe a nós, torcedores, também a começar a acostumar com isso. Os atletas de hoje em dia, eles têm muitos vínculos de patrocínio, né? Então, assim, todos os compromissos comerciais que os caras têm, não é só... Antigamente não era tanto assim, mas hoje em dia é muito mais, né? Então, essas coisas têm que se encaixar no dia a dia dos caras. Então, assim... Pô, a Red Bull é um dos principais patrocinadores do Neymar. Você acha que não vai querer o cara lá? Como trouxe a Letícia Buffoni, recentemente, foi em Miami que ela estava aqui? Foi em Miami, né? Que ela estava. Então, assim, a Letícia Buffoni estava em Miami, vira e mexe, tem outros, a Red Bull tem diversos atletas aí ao redor do mundo em diversos esportes, estão sempre fazendo esse mashup, né, com
com a marca divulgando o esporte e tal. Então, assim, esses compromissos comerciais, eles têm que existir, têm que fazer parte do dia a dia dos caras também, sabe? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade nisso. Eu acho que isso eu acho um pouco muito mimimi, às vezes, assim, sabe? Tipo, você cobrar o cara, pô, você tem que estar aqui no estádio. Cara, não tem que estar aqui no estádio, velho. Sério. Tipo assim, o PSG, tipo, ganhou o título, assim, tipo, eu vi a comemoração, parece que tinha sido rebaixado, para ser bem sincero. Tipo assim, os caras não estão nem mais muito aí com o campeonato francês, entendeu? Os caras ganharam 8 de 9 dos últimos, assim, né? Os caras querem a Champions League. Enquanto não conquistar a Champions League, os caras não vão estar satisfeitos com isso, né? Então, assim, sei lá, eu acho que precisa mudar um pouco também essa cultura, né? De achar que tudo isso é motivo de multa, briga e coisa do tipo. Pô, não quer o cara, vai lá, rescinde, faz um acordo, mas dispensa e manda. Eu até entendo o que você está dizendo, mas, pô, tem que prestigiar os companheiros. Mas não prestigiou antes, né, Marum? Já não é de hoje que o Neymar fez isso, né? Não teve aquela acho que foi contra o Manchester United, uma vez na Champions, que ele tava machucado também, que ele veio pro Carnaval de Salvador e os caras, tipo, tomando um coco do Manchester United 2-0, não foi? Um negócio assim, foi? Quanto tempo tem isso? Manchester United do Mourinho, né? Uns 3 anos atrás, talvez? 2, 3 anos atrás? Um pouquinho mais, acho. Por aí, 2018, 2017, né? Um pouco antes da Copa. Então, sim, essa relação já deveria ter sido cortada, na minha visão, inclusive, já faz tempo, né? Mas não tem dinheiro que pague, né? Então aí os caras pagaram a multa do Neymar, tem que fazer valer agora, né? Aliás, fica a informação aqui, porque eu ia falar na semana passada, mas acabei esquecendo, o TT foi se amontoando de coisas a falar e eu não trouxe a baila. O JP lembrou, o Festival de Cannes terminou na última semana. O filme vencedor foi um filme da casa, foi um filme francês chamado Anatomy of a Fall. Ainda não tenho um nome oficial em português, mas... Não foi Veloger e Fourroger? Não. Que triste. Ninguém prestigiou o ator francês Van Diesel? Que triste. Esse é holandês. Mas é o filme de uma diretora, né? Importante, a diretora nova. Tem uma nova geração muito interessante de diretoras, mulheres mesmo, diretoras francesas. A diretora Justine Triet, aliás, também foi uma diretora que venceu o segundo prêmio lá de Cannes, o Un Certain Regard, a Molly Manning Walker, com o filme britânico. Enfim, Festival de Cannes. Sempre importante falar dele aqui, porque é uma das mais importantes peças artísticas do cinema em todos os tempos, né? O Cannes é muito mais sobre o cinema do que acho que qualquer outra premiação no mundo. De qualquer maneira, vamos... Uma dúvida aqui. Você acha que a gente vê muito jogador brasileiro prestigiando o GP de São Paulo? Vocês que já estão no paddock, que já foram, né, na cobertura. No passado tinha, né? Tinha uma galera sempre lá. Sempre tem, Eu vi o Abel Ferreira, né? Que eu falei do Abel Ferreira um pouquinho antes do programa começar, mas o Abel Ferreira estava no passado, né, Bertão? Foi ano passado que ele foi? Mas foi na quinta, na sexta, talvez. Ele foi ele foi os 3 dias, mas ele andou mesmo por lá no sábado. No sábado. Foi aquele dia caótico da chuva, com o pole do Magnus. Com a corrida sprint, a pole do Magnus foi na sexta. É verdade. Sempre tem gente, assim, sim. Teve um outro ano. Esse ano, no passado tinha o Pedro Scooby, tava lá, o Zé Roberto tava lá. Sempre tem gente famosa, né? O Rafael Veiga, né, tava lá. Rafael Veiga tava lá. Tinha uma galera lá. A Isa, que cantou o hino. Há alguns anos, falando de jogador de futebol, foi o que você perguntou, o Kaká estava lá, me recordo que foi em 2018 ou 2019. Kaká fez uma ação em 2016. Mas ele foi depois também, porque 2016 eu não estava. Eu estava lá. Eu pergunto para vocês, porque vocês já tiveram a oportunidade de estar no paddock no GP de São Paulo, né? Por isso que se tem o mesmo apelo, né, de jogador de futebol aqui para acompanhar. Tem uma galera do futebol que vai sim, tem.
Tem bastante. Eu sei que teve jogador do São Paulo que foi também, Rafinha, que levou camisa. Eu me lembro que teve um ano, eu acho que foi esse ano do Kaká, foi 2018, se eu não estou enganado. O Daniel Alves, quando estava no São Paulo, foi. O Daniel Alves, quando estava no São Paulo, foi. Em foi. 2019, mas em 2018 tinha Kaká, Nenê, o Araruna, que eu não sei por onde anda, tinha mais uns 2 ou 3 jogadores daquele tipo, Trellis. Tinha mais uma galera. Deus o livre, mano. Então. Mas a galera do futebol faz sim. Quando eles, que geralmente tem jogo, né, no fim de semana do GP de São Paulo. Geralmente fim do campeonato. Final do brasileiro, né? Então aí fica mais difícil da galera aí. Mas os times que não estão envolvidos em disputa do título ou que já jogaram acabam indo sim. A gente vê. A galera do esporte vai bastante, né? Chega. Acabou com Rogerinho, sobre celebridade. Rogerinho Ingá. Acabou. Chega. Vamos falar de Fórmula 1. E, aliás, antes de falar de Fórmula 1, peço o seu like. Deixe seu like. Você que gosta de cortes abruptos, deixe seu like aqui no TTGP 98. Deixe seu like no canal. Hoje o programa está indo por motivos especiais do canal 2 do Grande Prêmio. Você não conhecia, nunca tinha acompanhado o GP2? Deixe seu like aqui também, que todo dia tem vídeo de análise. Logo a gente vai voltar para o canal 1. Mas enquanto você está aqui, e mesmo depois que a gente voltar com as lives para lá, você vai acompanhar análises aqui todos os dias. Hoje teve da Indy, Gabriel Carvalho falando sobre a justiça que foi feita quando o Indianápolis escolheu o Joseph Newgarden para ganhar as 500 milhas. Além disso, claro, deixe seu comentário. Está assistindo agora? Deixa aqui o comentário na caixa de chat. Você não está vendo ao vivo, está vendo em reprise? Não tem problema algum. Vai aqui embaixo na caixa de comentário, deixa seu comentário, porque é sim muito importante. Seu engajamento vale muito para a gente, de maneira a acalentar nossos corações, mas também de maneira algorítmica, porque diz muito sempre para o YouTube sobre como tratar as nossas atrações daqui para frente. Então, já deixo de antemão o meu muito obrigado. Então, vamos falar de Fórmula 1 e vamos falar de GP da Espanha. No meu introito, JP, eu trouxe a questão das atualizações do W14, a repaginação, um novo carro praticamente que a Mercedes trouxe. A gente viu muitas diferenças, são claríssimas, né, no conceito. O carro tem side pods, o antigo não tinha, ele não parece mais uma nave Cylon de Battlestar Galactica. Ele é um carro com curvas muito mais naturais, com muito mais afinidade aos outros carros da Fórmula 1. Ele pertence no que diz respeito ao projeto. As entradas de ar estão diferentes, tem diferença na suspensão dianteira, na asa traseira, então tem muita coisa diferente. Mas em Mônaco, como já se esperava, não dá para notar muito diferença, porque é uma pista com extrema especificidade. E, na real, a Mercedes nunca se encontrou com Mônaco, né? Nem nos anos em que ela era boa, o carro era bom em Mônaco. Chegou a vencer ali, me lembro em 2016, por exemplo, com um erro da Red Bull, que tirou a vitória do Daniel Ricciardo, enfim. Então, isso acontece já há muitos anos. Então, a expectativa não era ver uma Mercedes fortíssima, dominante em Mônaco. Agora vem a Espanha, uma pista mais normal, mais próxima do que você vai encontrar dali em diante no campeonato. A Mercedes tem o carro, já conhece mais ou menos, pelo menos conhece áreas desse novo carro, desse novo pacote, sabe como acessar, sabe como trabalhar e vai mostrar na pista o que esse carro pode fazer. E aí tem também a Ferrari. A Ferrari traria atualizações no GP da Emília-Romanha. Já tinha desistido antes mesmo do cancelamento da corrida por conta da questão climática, porque se sabia que seria uma corrida com chuva se houvesse corrida e não houve. Não levou atualizações para Mônaco e vem com uma parte dessas atualizações agora para Barcelona. A própria Ferrari disse que não vai ter um grande pacote de mudanças, vai trazer atualizações aos poucos a cada corrida. E depois do que a gente viu em Mônaco, é muito necessário que essas atualizações de Mercedes e Ferrari
façam o galo cantar o mais cedo possível, porque a diferença para a Aston Martin não está exatamente encurtando. Sim, acho até importante a gente falar sobre a diferença para a Aston Martin, né? Porque a diferença para a Red Bull, ela já nesse momento, ela pensar em alcançar, eu acho que é uma utopia total mesmo. Então, acho que a Aston Martin é, sim, o alvo ali nesse momento. A Aston Martin do Alonso, né? Porque a Aston Martin do Stroll não é tão ameaçadora assim. E assim, eu acho que o único jeito dessas equipes conseguirem se aproximar realmente desse nível é, como você disse, né? Trazerem um pacote de atualizações que seja um verdadeiro pulo do gato aí nessa situação, porque a desvantagem não parece ser tão pequena nesse momento. E falando mais especificamente da Mercedes, ainda que a Ferrari, pelo menos na minha visão, dê mostras de que tem ritmo, né? Tem nível para conseguir estar ali, mas não consegue colocar isso em prática, né? Porque acontece uma série de coisas, todo mundo se atrapalha, né? É realmente uma situação muito, muito inexplicável que a Ferrari vive, porque parece que tudo dá errado. Até quando dá certo, as coisas vão lá e dão errado depois. O Leclerc fez uma boa volta, ele fez uma boa classificação no GP de Mônaco. Não teve uma volta ruim de nenhuma maneira, ele ficou um pouco mais de um décimo atrás do Verstappen, se não me engano. E aí, enfim, ia para um pódio, né? Porque largando em terceiro em Mônaco, muito provavelmente. Claro que a gente está falando de Leclerc em Mônaco, então tudo pode acontecer, mas largando em terceiro, a probabilidade de pegar um pódio seria boa, seria grande, e aí acontece aquela pataquada bizarra, né? Que não foi culpa do piloto, aquilo ali para mim não é culpa do Leclerc, apesar de eu gostar às vezes de responsabilizar, achar que os pilotos são pouco responsabilizados por algumas coisas que acontecem. Acho que nesse caso não teve tanta responsabilidade assim, deveria ter sido avisado antes. E me chama a atenção sobre essa relação Leclerc-Ferrari, que ele está cada vez mais ele tá cada vez menos protegendo a equipe, né? Já foi, quando questionaram sobre ali o lance com o Norris, ele falou que não foi avisado, ele realmente jogou, né, a responsabilidade para a equipe, não disse que não tinha como enxergar, que precisava que avisassem ele pelo rádio. Então, o próprio Leclerc já está dando mostras que há algum tempo de que está bastante incomodado aí com essa situação. Só que eu acho que isso não tem gerado nenhum tipo de benefício na pilotagem dele. Tem sido uma pilotagem marcada por erros, algumas corridas apagadas. Em Miami, por exemplo, foi bem mal mesmo. Também apagado em Mônaco de novo, depois de ter perdido, né, as posições no grid. Então, eu acho que nem o próprio piloto acredita que essa possibilidade de alcançar, né, as equipes da frente ainda se manifesta em 2023. Mas vamos esperar, porque a Ferrari, foi o que a Ferrari falou, vai trazer pequenas atualizações, né, ao longo de várias corridas, e vai ser aí o método que a equipe vai ter para tentar alcançar aí a Aston Martin do Alonso. Mas, sinceramente, acho que, no momento, o problema não é nem em relação ao ritmo, não é nem em relação à velocidade. Acho que o problema principal é a quantidade de erros que a equipe tem cometido. E você viu aí que, além do excelente comentário, o JP estava falando no avanço quadro a quadro, né? Então, era uma travadinha, o áudio saía normal, mas ia como um cartoon sendo formado. Você que nunca viu como se faz um desenho, é desse jeito. Gui, Diga. A Red Bull, se pensar o que está acontecendo no campeonato até aqui, e eu nem estou falando de distância para frente, a Red Bull nesse momento tem mais pontos no campeonato do que Aston Martin e Mercedes somadas, né? Segunda e terceira colocadas no campeonato. Mas a Red Bull pode ficar tranquila, ao menos nesse momento, porque a não ser que seja a não ser que venha uma revolução, encontrem ali realmente um pote de ouro no final do arco-íris, alguma coisa mística praticamente. O encontro da Ferrari. Mercedes e Ferrari não vão chegar perto de uma hora para outra. Eu acho difícil que cheguem perto em algum momento, mas não vão chegar perto, certamente, já na Espanha. Agora, olhando realisticamente para o que essas duas equipes podem esperar, ou devem apresentar de seus carros e atualizações na Espanha. O que seria algo para deixar otimista? O que seria uma vitória?
tá perto da Aston Martin, né? Que hoje é a segunda. Não dá para dizer que é a segunda melhor equipe, porque tem um piloto só, né? Se tivesse dois, talvez com toda certeza seria a segunda melhor equipe. E Gui, sem querer te interromper, mas aproveitando só esse ganchinho que você deu, é um piloto que a gente sabe que tem uma capacidade absurda de extrair do carro. Então, assim, eu fico realmente um pouco em dúvida sobre o real nível desse carro, porque um piloto está sempre lá em cima e outro piloto tem uma dificuldade absurda de se colocar lá. Exato. Então, nessa linha que o JP disse, acho que é estar mais próximo do Alonso, digamos assim, do que da Aston Martin, eu acho que já é uma grande vitória. Porque, assim, são começos de temporadas muito ruins. A Mercedes já vem de uma temporada ruim, né? Então, tipo, é uma temporada e um terço já ruim. A Ferrari teve alguns bons momentos no começo do ano passado, né? Mas esse ano ainda não apresentou nada demais. A gente viu, foi público, a pistolagem do Sainz no rádio da equipe no domingo, né? Que é uma coisa, acho que chegou no ápice de ambos, né? Do Sainz principalmente, né? Chegou no limite dele para ter explodido daquela maneira. Era algo que a gente não estava esperando, mas que realmente se tornou público. Então, acho que essa pequena atualização da Ferrari, e agora, de fato, fazendo valer a atualização do W14 num circuito, né? O que eles chamam, os diretores da equipe estão chamando de circuito de verdade, né? Porque eles têm nuances de corrida, né? Mônaco sempre tem uma peculiaridade muito dela, né? Eu acho que, por exemplo, no final de semana a gente não vai ter mais aquela chicane no último setor do circuito de Barcelona. Então, tipo assim, eles pensaram nisso também para que realmente tenha mais disputas de pista, né? De ultrapassagens, né? Isso já vai valer agora para a temporada 2023. Então, assim, eu acho que estar mais perto do Alonso já é um bom começo. Né? Assim, porque o Alonso tem 5 pódios em 6 corridas. Né? Então, assim, é um número que a gente não imaginava que fosse acontecer. A Mercedes subiu no pódio com o Hamilton, talvez. O Russell não foi ao pódio em nenhuma corrida esse ano, se não estiver errado. O Leclerc foi num pódio uma vez só. É isso, né? Então, assim, são números muito ruins para duas equipes que são consideradas rivais e do topo da Fórmula 1 nos últimos anos, né? Então, estar mais perto do Alonso, eu acho que nesse primeiro momento já é um ganho. O curioso, olhando para o que aconteceu em Mônaco, JP, é o seguinte. De novo, a gente sabe que Mônaco tem todas essas especificidades, é um tipo de pista que não se replica inteiramente em nenhum outro lugar na temporada. Assim, o alto downforce, por exemplo, acontece na Hungria, acontece em Singapura, são pistas que são mais parecidas, mas nem essas pistas têm um conjunto de peculiaridades como tem em Mônaco. Tudo isso dito, não é desprezível que em ritmo normal, e aqui eu não falo sobre depois da chuva nem nada, mas em ritmo normal de corrida, o Alonso tenha se desgarrado tanto de Hamilton, de Russell, de Sainz e de Leclerc, quanto aconteceu. Agora, tem um porém. Entre o Alonso e os demais pilotos, tinha um carro sabidamente mais lento. Como não dá para passar, é natural que se forme um trenzinho, né? E assim, os carros da Mercedes, o Hamilton, também não ficou colado no Sainz o tempo inteiro. Ele tentou atacar nas primeiras voltas. Ele por mais ou menos uma volta e meia, o Hamilton tentou atacar o Sainz, e aí quando viu que não ia rolar, ele tirou o pé e guardou vantagem, porque, né, não fazia sentido desgastar os pneus e tal, enfim. Então ali o Alonso também foi favorecido por essa situação, por essa proteção, entre aspas, da Alpine, do Ocon. O quão significativo dá para dizer que é essa vantagem que o Alonso construiu
a ponto de, depois da chuva, poder fazer 2 paradas em 2 voltas e, mesmo assim, segurar o segundo lugar. Foi uma baita vantagem do Alonso, né? O Alonso estava com ele tinha um plano ali no plano, né? Ali tanto na classificação quanto na corrida, e ele era muito forte nos 2 primeiros setores e perdia, né, um pouco de ritmo ali no terceiro, que era justamente onde o Verstappen estava se sobressaindo. Então, ele foi repetindo isso volta após volta, né, sempre numa tática de se manter dentro daquela janela ali, enfim, torcer pela chuva ou então por algum safety car que pudesse fazer com que ele trocasse de pneus e voltasse em uma posição de vantagem em relação ao Verstappen. A vitória, de fato, nunca esteve ao alcance, né, foi muito ventilado isso, inclusive, mas a vitória, de fato, nunca esteve ao alcance, pelo menos em condições normais ali de corrida, e mesmo assim o Alonso foi abrindo cada vez mais vantagem em relação a quem estava atrás. É necessário realmente pesar o fato de que o Ocon estava ali também, né? O Ocon segurava quem vinha atrás, não teve jeito. O Ocon já tem, né, uma tradição de fazer isso em Mônaco e, bom, nesse ano, em terceiro, podendo subir ao pódio, então, que realmente não ia deixar ninguém passar. Então, eu acho que é uma vantagem bastante significativa. Eu acho que é uma vantagem bastante preocupante, inclusive para essas outras equipes, em relação, principalmente a Mercedes, porque a Ferrari, como eu disse, a Ferrari ainda me parece em condições de lutar, né? Parece em condições de trazer alguma coisa que enfim, eu ainda acho que a quantidade de erros cometidos pela equipe ainda faz uma diferença muito grande nesse rendimento de pista e atrapalha muitas vezes esses pilotos a conseguirem. O próprio Sainz, né, ele estava em condições de pressionar o Ocon, ele era mais rápido que o Ocon, e aí ele comete um erro bizonho ali na saída do túnel, um erro totalmente inaceitável. Você vê pela onboard do Ocon, né, ele já estava na metade da curva, ele toma realmente o toque que o Sainz dá nele, parece muito leve quando visto pela câmera do Sainz, mas não foi tão leve assim. Se a gente vê pela onboard do Ocon, ele toma ali uma pancada significativa. Então, é o que eu disse, assim, eu acho que a Ferrari ainda tem esse ritmo, a Ferrari ainda tem essa capacidade, mas é uma sequência de erros, que os erros se multiplicam. Erro da pré-temporada, quando trabalha na confiabilidade do motor e abandona na primeira corrida. É erro dos pilotos, né, do Leclerc que bate na classificação, o Sainz que bate na corrida, bateu também, né, em Mônaco, o Sainz, e precisou abandonar uma das sessões. Então, eu ainda acho que é uma diferença. Mônaco não é a pista que a gente consegue olhar para essa diferença e determinar que esse é realmente um gap que vai continuar ao longo do campeonato. É uma pista muito particular, envolve muitas circunstâncias ali diferentes. Se você não consegue passar pelo carro da frente, não tem jeito, e é isso, vai ficar ali preso num trenzinho, mesmo que você seja mais rápido. Então, prefiro que a gente chegue numa pista como Barcelona, numa pista, talvez Silverstone, enfim, uma pista um pouquinho mais para frente da temporada, com características, né, mais comuns, né? Curvas de alta velocidade, média, baixa velocidade, não. Só Mônaco, que a gente tem sempre, as curvas de baixa e nenhuma reta, praticamente. Então, é preocupante, sim, mas prefiro esperar uma pista em condições mais normais, porque acho que se essas condições fossem mais normais, o Alonso não teria essa folga que ele teve. Aliás, já que você falou de ritmo que o Sainz tinha para passar o Ocon, eu quero fazer um registro da ótima corrida que fazia até a chuva o Kevin Magnussen. O Magnussen foi o primeiro piloto a conseguir fazer uma ultrapassagem para cima do Sargent. E ele tinha largado em 17º, ele já estava, creio, em 12º, algo assim, com a Haas. E aí veio a chuva, ele ficou tempo demais para esperar a janela de pneu de chuva extrema para, né, dar um salto, enfim, bateu o carro, depois bateu de novo, aí deu tudo errado, ele abandonou. Mas até a chuva fazia ótima corrida o Magnussen. Fica o registro. Teve bastante treta ele e o Stroll, né? Durante a corrida, né? Ele e o Stroll, o Hülkenberg com o Stroll também, o Pérez com o Stroll, desculpa. O Albon com o Stroll, o Sargent com o Stroll com a Aston Martin. Também. Inclusive, tem a pergunta aqui do Thiago. O Berton, se você puder colocar na tela, por favor. Pergunta que o Thiago fez aqui agora há pouco. Há alguma chance do fraco Lance Stroll? Ele que está dizendo fraco, hein? Vocês estão lendo aqui.
perder a vaga no futuro, apesar de ser o dono da equipe, vendo que a Aston Martin pode crescer muito lá na frente. Eu vou passar isso para vocês, mas assim, esse negócio do pai dele ser o dono da equipe, claro que não é desprezível, é muito importante, afinal é por isso que ele foi contratado em primeiro lugar, mas mais do que isso, nenhuma companhia no mundo, praticamente, companhia que está na bolsa, que compra e vende ações, ela funciona como um estado absolutista. O camarada pode mandar o quanto ele quiser, ele pode ser o fundador, pode ser o dono e tal. Tem grupo de acionista, tem conselho de stakeholder. Esses caras, eles votam para entrada e saída de CEO. Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Esses conselhos podem sim sacar até os rostos das companhias. Por exemplo, em dado momento da história da Apple, o Steve Jobs foi demitido pelo conselho da Apple. Depois ele voltou, mas ele foi demitido. Ele deixou a companhia. E isso acontece em muitos casos, em vários lugares, acontece em tudo que é lugar. Então, de novo, quero saber o que vocês acham. Você pode começar, Gui. Mas eu acredito, sim, que se o Stroll continuar com rendimento desse naipe, com um carro tão bom quanto que a Aston Martin tem em 2023, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. Vai, tô de acordo. Realmente, assim... E esse momento, pelo jeito, não tá tão longe, né, Maron? Não me parece que esteja tão longe assim, né? Porque eu acho que... Foi até uma lebre que eu levantei recentemente num dos programas, acho que, se não me engano, foi no briefing pós-corrida, um dos que eu participei nessa temporada, que eu perguntei, gente, realmente nenhuma chance do Stroll não fazer parte da equipe? E não me parece que isso seja tão impossível assim, porque de fato, né, vai chegar um momento que se realmente se essa evolução da Aston Martin seguir nas próximas temporadas, vai ter aí em 2026 tem o motor da Honda. Então, assim, vai chegar um momento que se eles realmente forem candidatos a título de campeonato, vai precisar de piloto. Vai precisar de 2 pilotos, né? E, sobretudo, falando de campeonatos de construtores, né? Vai precisar de 2 pilotos que pontuam. Não dá numa mesma equipe, um carro, lógico, é o Alonso, a gente sabe disso, mas não pode um carro chegar em segundo e o outro chegar em... ele nem completou a corrida, né? Ele chegou em último, mas... o outro carro não completar a corrida batendo bizonhamente como ele bateu na chuva, né? Embora estranho também, porque foi no GP da Turquia que ele fez a pole, que foi sob chuva também, não foi? Foi uma sessão que teve muita chuva também no dia. Então, assim... Eles tinham acabado de recapear a pista, lembra? O circuito Sim. de Istambul. Então, não tinha borracha nenhuma na pista. Os carros estavam deslizando para lá e para cá. Aí colocaram um monte de carro de passeio para virar à noite, andando na pista, para ver se pegava borracha. E aí, antes da corrida, choveu de novo. Sim, então... Foi muito estranho, né? Ser um piloto que teve um desempenho daquele no GP da Turquia, por exemplo, que conquistou a pole com um carro bem inferior, fez o que fez agora em Mônaco, né? Então, assim, não é de hoje, né? E assim, é aquela história, né? Se um carro tá rendendo, como é o do Alonso, tá chegando no pódio, são 5 pódios em 6 corridas, não é pouca coisa. A gente sabe que é muito também do talento do Alonso. Mas o Stroll tem que estar na zona de pontos. Ele tem que pontuar. Se a Aston Martin é a segunda melhor equipe da temporada, o Stroll tem que estar ali em 4º lugar. Assim como o Pérez tem que estar ali em 2º lugar. Né? É isso que a gente espera de um segundo piloto de equipe, que o cara também pontue. E quando o principal piloto não estiver disputando pontos, o cara tem que ir lá e abocanhar. Isso, para mim, me parece óbvio. Né? Não sei para vocês. Então, assim, e o Stroll não está entregando. E se vai chegar um determinado momento, eu acho que não está muito longe disso, não. Que vai precisar de segundo piloto. E não vai poder ser, e não vai ser o Stroll. Quem vai ser no lugar? Não sei, mas o Stroll não vai ser, porque ele não está acompanhando, né? E tem essa pecha do filho do dono. E aí? O filho do dono, mas o dono quer ser campeão também, eu tenho certeza absoluta. E eu acho que em algum momento
Isso vai acontecer. A gente está vendo agora na Indy também o Graham Rahal está realmente cogitando pela primeira vez correr sem estar sob o guarda-chuva do pai, do Bob Rahal na equipe, né, RLL, porque realmente ele não está andando. O Rahal era para ter ficado fora da Indy 500, não fosse o acidente do Stephen Wilson. Então, assim, ele tinha sido bumpado. Então assim, realmente chega um momento que não dá mais, né? Que realmente você ter o pai dono de equipe não quer dizer muita coisa. Então, assim, no caso da Indy, é o filho que está cogitando sair do guarda-chuva do pai. Mas no Aston Martin, se o Lawrence Stroll realmente vê a possibilidade de ser campeão, eu tenho muitas... Eu não duvido que ele abra mão de ter o filho para ter um segundo piloto competitivo. Ô, JP, a Aramco, Petrolífera Nacional da Arábia Saudita, que pertence ao PIF, que é o grupo, é o Fundo de Investimento Nacional da Arábia Saudita, diretamente ligado ao governo saudita, a monarquia saudita, detém 17% da equipe. Não é tão menos assim do que o consórcio do Lawrence Stroll, consórcio U3, que tem pouco menos de 20%. Então, assim, não faz sentido imaginar que esses caras, despejando dinheiro dessa maneira na equipe, vão aceitar para sempre um piloto que não pontua. Hoje chegou a notícia de uma notícia não, na verdade um número foi delineado pelo perfil, um perfil no Twitter que chama Fórmula Data Analysis. É muito interessante, fala em inglês, sempre traz alguns stats da temporada, e ele trouxe o seguinte, mesmo com o domínio absoluto do Verstappen na Fórmula 1, se você somar os pontos de Verstappen e Stroll, dá um resultado, dá uma soma menor do que os pontos de Pérez e Alonso. Quer dizer, você tem um piloto que, nesse momento, é inaceitável. Nesse momento, o Lance Stroll é inexplicável. A pergunta foi se a Aston Martin teria a chance, né, do Stroll ser sacado da Aston Martin no futuro. Cara, a resposta, na minha visão, ela é muito simples. É muito simples. A Aston Martin quer ser campeã mundial, porque com o Stroll não vai. É isso. Eu acho que não tem muita discussão além desse fato. Dá para ser campeão de pilotos, caso tenha um carro em condições de brigar com a Red Bull, que no momento é a principal força da categoria. Então, essa possibilidade vai continuar existindo, principalmente quando você tem Fernando Alonso na sua equipe. Mas, como disse o Gui, para você brigar pelos construtores, aí já não dá. Aí você precisa de dois pilotos, né? A própria Red Bull percebeu isso, trouxe o Pérez ali para somar mais pontos, para funcionar ali como um escudeiro do Verstappen. Até a Haas se moveu em direção a isso, trocando o Mick Schumacher, que tinha o hobby de quebrar carros, e trouxe um piloto mais experiente, né, para somar pontos, para ser mais regular. Então, eu acho que, para mim, a discussão gira em torno do qual é o objetivo da Aston Martin para o futuro. É ser uma equipe campeã da Fórmula 1? Se for, não tem como contar com o Lance Stroll. Não acho o Lance Stroll horroroso, não é o pior piloto do grid, mas não é um piloto de uma equipe que quer ser campeã. E é isso. Não é um piloto de uma equipe que quer estar no top 3, muito menos ser campeão. É um piloto bastante limitado quando as circunstâncias não o favorecem. Ele tem muita dificuldade, mas muita dificuldade. Quando tudo está perfeito, consegue sim se destacar em algumas situações, mas é aquilo, né? A gente, do nada, surge uma estrolada, a gente já tem até o verbo, né, pronto para isso. Em Mônaco teve de novo, fez uma série de barbeiragens ali, inclusive buscando algumas ultrapassagens que não existiam. Então, eu tenho muitas ressalvas ao Stroll, principalmente porque eu sei que tem vários pilotos ali na Fórmula 1 que talvez não devessem estar nesse grid nesse momento. Claro, é a minha opinião e cada um tem a sua. Mas o Stroll me incomoda um pouquinho mais pelo fato de saber que ele é o filho do dono da equipe e está ali por causa disso. O emprego dele está garantido no momento. O Stroll não tem nem um limite, uma data de contrato divulgada, assinada. Ele tem simplesmente um contrato
permanente até o momento com a Aston Martin. A equipe nem divulga, né? O Verstappen, por exemplo, tem contrato até 2028, tem vários pilotos com contratos encerrando no ano que vem. O do Stroll nem existe essa informação, porque não é um cara em vias que sofre com o medo de ser demitido. Então, é isso. Resumindo tudo que eu falei, é isso. Se a Aston Martin quer ser campeã do mundo, não tem como ter o Stroll. O Ângelo tá falando aqui nos comentários que ele vai ficar até quando quiser e tal, assim, na minha visão, tá? E não é uma informação, mas é uma análise baseado não só na Fórmula 1, mas baseado na maneira como o mercado age de maneira geral. A Aston Martin já deu um passo gigantesco à frente. Se conseguisse manter à frente, com dinheiro saudita e de vários outros acionistas, stakeholders e todas essas nomenclaturas do mercado financeiro, com a Honda por trás, fazendo dela a sua equipe oficial, se você continuar com um piloto que não pontua e não está sob risco, que não te entrega resultado, que te tira a chance de brigar lá na frente e não está sob risco, o Lawrence Stroll vai deixar de ser o chefe da equipe, vai deixar de ser o presidente, o CEO, o que diabos seja que ele for. Vai deixar de ser. O conselho de acionistas vai tirá-lo desse cargo. Vai ser a força. Vai ser a força. Então, para mim, vai chegar um momento que isso não vai ser mais uma decisão dele. Vai ser uma decisão da companhia. E a companhia vai além do dono. Isso, em qualquer companhia aberta, funciona assim. Ô, Marum, só para reforçar aqui o que a gente está falando, tô com a tabela do Mundial de Pilotos aberta aqui na minha tela. E a maior distância entre pilotos da mesma equipe na tabela é entre Alonso e Stroll. O Alonso está em terceiro, o Stroll está em oitavo. E a outra distância aqui, deixa eu conferir certinho aqui, é o Hülkenberg do Magnussen. Que é tipo, o Hülkenberg hoje está em 12º com 6 pontos e o Magnussen está em 17º com 2. Então, assim, vai chegar um momento, como você falou, que eles vão precisar realmente, se eles querem dar esse passo além, eles vão ter que pensar nisso. E assim, sob qualquer oportunidade, eu tô contigo nessa. Até o Lawrence Pai pode estar correndo risco com toda certeza. Porque realmente não tem como, né? Não tem como você manter um piloto que, tipo assim, o Alonso faz 93 pontos e o Stroll faz 27. O Alonso, a pior corrida dele na temporada foi um 4º lugar, enquanto o Stroll tem 2 abandonos e o melhor resultado dele é um 4º lugar. Então, assim, não tem explicação isso? Não tem, velho. Então, cara, vai chegar um momento que não tem mais como. Eu concordo com você. Estou de pleno acordo. Assim, antes da gente encerrar o assunto Fórmula 1 e passando rápido para vocês, porque a gente vai falar de um pouquinho de Fórmula E também, mas é o seguinte, o que a gente vai ver na Espanha? A gente vai ver uma Ferrari ou uma Mercedes com capacidade de superar a Aston Martin, de se aproximar um pouco mais da Red Bull, não para vencer a corrida nem nada disso, mas de incomodar um pouco mais a Red Bull, de se manter em contato ao longo da corrida, de pelo menos almejar o pódio, de repente um pódio duplo que nenhuma outra equipe conseguiu na temporada até agora. O que dá para esperar na Espanha, JP? Bom, sendo breve, eu acho que a Ferrari consegue sim acompanhar esse ritmo na Aston Martin, se reduzir um pouco a quantidade de erros que comete. Vamos ver como que essas atualizações vão se provar na pista, porque nem sempre atualizações funcionam, elas vão ser testadas ainda, e a gente vai ver na prática se esses carros vão realmente melhorar. Não espero nada muito, muito destacado da Mercedes, apesar de ter mudado o conceito ali do carro, ainda uma incógnita saber como que esse carro vai se portar em condições normais, porque Mônaco não é uma pista que apresenta condições normais. Então, eu espero que a Ferrari sim consiga se aproximar ali um pouco da Aston Martin para levar um pouquinho essa briga entre esses primeiros colocados. Em relação à Red Bull, eu espero mais do mesmo. Acho que não vai ter nenhuma aproximação nesse sentido. Acho que vai ser difícil, mais uma vez, sequer acompanhar o ritmo desses carros, porque eles são outra categoria. É muito difícil mesmo entrar num embate com eles esse ano, porque estão numa distância muito grande do pessoal que está vindo atrás. Gui.
Eu estou de acordo com o JP. Eu acho que a Ferrari nesse momento, tem mais condições de andar mais próximo da Aston Martin do Alonso, né? Sempre enfatizando esse detalhe. E a Mercedes tem uma bela pemba para resolver aí, e agora realmente tem que se fazer valer essas atualizações do W14B, né? Se é de fato se começa a realmente dar sinais de melhora, de você andar mais à frente, de você ao menos ter condições de brigar pelo pódio. Porque, parando para pensar, tipo assim, a pontuação da Mercedes não é das piores, né? A Mercedes está só 1 ponto atrás da Aston Martin no Mundial de Construtores, né? Mas assim, tem 2 pilotos, Gui. Tem 2 pilotos, exatamente. Essa a questão, né? E isso cada vez mais vai realmente ser um fator primordial para você angariar posições, você somar pontos no campeonato, né? Para você chegar à frente no campeonato, se consolidar numa posição no Mundial de Construtores. Então é bem por aí mesmo. Então tem 2 pilotos, né? Agora realmente o que falta é ter condições de brigar pelo pódio, né? O pódio do Hamilton foi muito substancial, mas a Mercedes é uma equipe grande que não tão longe assim, foi 8 vezes consecutivas campeã do Mundial dos Construtores, então não dá para descartar uma coisa dessa. Boa questão. Eu estou curioso para ver o que a Fórmula 1 consegue apresentar lá na Espanha. E agora vamos falar de Fórmula E um pouquinho. E se o Berton quiser vir participar, Berton, pode vir, já que você é tão parte das transmissões quanto a gente. Estaremos todos nós na cobertura no fim de semana, né? O Guilherme Bloise na cobertura escrita do Grande Prêmio, eu e JP, obviamente, nos comentários, o Berton dirigindo as transmissões direto dos estúdios da Live Sports. JP, o que esperar da Fórmula E na Indonésia? Calor, muito calor, altíssimas temperaturas, e uma umidade também bastante alta, né? O que só aumenta ali a sensação de você estar dentro de uma sauna dentro daquele carro. Então, vai ser um ingrediente muito particular, né? Porque as outras a Fórmula E passou por alguns lugares quentes esse ano, né? Viveu temperaturas altas em Hyderabad, na Cidade do Cabo também fez um forte calor, e até aqui em São Paulo, né, que a gente estava... o tempo chegou a fechar na véspera, mas no dia da corrida fez calor e eles tiveram que encarar essa situação. A gente viveu muito bem esse sol na cara durante a nossa passagem lá pelo AMB. Mas na Indonésia é diferente. Na Indonésia a situação é bastante diferente. O de Graça postou uma foto, inclusive, esses dias, treinando dentro de uma sauna, porque a sensação de dentro do carro é essa, né? E a Fórmula E é uma categoria diferente das outras. O carro não pode superaquecer, a bateria derrete, a bateria perde eficiência. Enfim, uma bateria que já apresentou problemas no início da temporada. Então, vai ser uma baita de uma rodada dupla. Eu espero um bom fim de semana, porque é uma pista que permite ultrapassagens, é uma pista... até Mônaco permitiu ultrapassagens na Fórmula E, né? Mas é uma pista que realmente promete, né? Porque esses carros de terceira geração, se a gente já teve uma corrida no ano passado que, se não foi tão disputada assim, principalmente devido ao calor, foi sim uma boa corrida, esse ano a expectativa fica melhor ainda. Então, vamos ver, porque na minha visão, né, depois de Jacarta, quem estiver fora da briga pelo título não entra mais. É nesse fim de semana que a gente vai descobrir quem briga por essa taça até o final do campeonato. O de Graça que vai ter companheiro de equipe novo, né, Marum? Vai ter companheiro de equipe novo. Isso é interessante também. Surgiu no último fim de semana. O Oliver Rowland, meio cansado da situação na Mahindra, pediu o boné. Estava até indo bem, estava até rendendo, tirando bastante do carro, até mais do que o Lucas, para ser sincero, nas últimas corridas. O Rowland não quis seguir, pediu o boné, foi embora, deixou a Mahindra também concordou, não tem porquê, na situação atual, seguir com um piloto que não tem muito desejo de seguir com a equipe. E fechou com quem para essa corrida, o Gui? O talentosíssimo, o cabelo mais bonito que eu já vi num paddock. O imortal. Roberto Merri.
Cabelo mais bonito que eu já vi na minha vida. Que cabelo sedoso, viu, Marum? É um pouco de inveja, evidentemente, por motivos óbvios, mas muito bem tratado, muito bem tratado. Que é um piloto que acaba virando até um pouco folclórico, né? Porque, assim, ele foi nessa temporada que ele correu pela Fórmula 2? Ou foi na temporada passada? Que ele fez uma prova? Foi na passada, né? Foi no finzinho da passada. Foi no lugar do piloto espanhol que estava machucado. Agora me fugiu o nome dele. Do Juan Manuel Correa? Não, era outro. Eu sei que Correa é americano. É. Eu tô bem também de nome. Hoje. Mas, hoje. Assim, Roberto Merhi de volta. De volta às pistas, né? Não necessariamente da Fórmula E. Não sei se ele já participou de alguma temporada. Mas. Não era, o Gui, rapidinho, não era espanhol, não. Era o Ralf Boschung, piloto suíço. Olha, hoje a gente não conseguiu identificar Caio Minogue. A nacionalidade do Romané Corrêa. Hoje. Não, uma que é identificável é a Maria Sharapova, né? Pelo amor de Deus, ela estava irreconhecível. Tô acostumado com ela loira, do nada ela me aparece. Mas eu reconheci quem estava no chat do Grande Prêmio. Verdade. Tem que se reconhecer isso. Mas vai ter, voltando à Fórmula E, o de graça vai ter o Merhi aí a partir desse final de semana. Não sei o que esperar, de fato, não sei o que esperar realmente dele, mas vamos ver. Tem o Beckman também vai estar na correndo esse final de semana, né, JP? Também vai estrear. Né? Sim, a Andretti também vai ter mudança lá na dupla, porque o Lotterer vai estar envolvido lá nos treinos das 24 horas de Le Mans. Então são 2 mudanças no grid aí para o fim de semana, né? Para a rodada dupla. Então são 2 mudanças que vamos ver se vai ter algum impacto no grid, né? No desenrolar da corrida. Corrida de madruga, então já vou deixar aquele café bem forte, pronto, para dar aquela acordada na rapaziada. Vai ser gostoso. Eu acho legal também. Vai ser legal por causa do fuso horário, né? Vocês que já estão acompanhando a Fórmula E com a gente, sabem como é que tem funcionado em rodada dupla. Então você tem o primeiro treino livre na sexta-feira, para que no sábado e no domingo você tenha a mesma programação, né? Um treino livre, classificação e corrida. Por conta do fuso horário da Indonésia com relação ao Brasil, o primeiro treino livre vai ser às 5 da manhã da sexta-feira. 5h25 da manhã, Marum. A gente entra no ar 5h15. 5h15 a gente entra no ar. E aí, ô Berton, que horas é o segundo treino livre? 10h05 da noite, a gente entra no ar 9h55 da noite. Na sexta-feira à noite, 9h55 a gente está no ar. A classificação, a gente entra no ar 00:30, começa às 00:40, e a corrida, a gente entra no ar 4h30 da manhã, e a corrida a largada é às 5. Que delícia. 5h03. Fortes emoções, Marum. Fortíssimas emoções. Estou pronto para tolerar o bom humor de Rodrigo Berton no final. Cara, eu fico muito. Não. É uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu fico muito bem-humorado nas transmissões da Fórmula E. Ele fica. Muito. Mas eu acho que por conta dessa situação do treino livre de manhã e do treino livre à noite, a gente vai sofrer um pouco com o efeito Catherine jet lag, hein? O lado bom é que na primeira transmissão não vai ter deslocamento. Eu vou fazer remoto. Mas aí na sessão noturna, na quadra principal, eu estarei lá na Live Sports junto com o Fábio Lonardi e o Luiz. Quem que narra, Berton? Já temos? O Jefferson. É o Jefferson mesmo? Jefferson Kern. E transmitiu brilhantemente a Indy 500 no fim de semana, levantou da cadeira na volta final. Olha, beleza de transmissão. O JP lembrou que a gente pegou o sol, que o tempo firmou no domingo da Fórmula E, no sábado na Fórmula E em São Paulo. Eu voltei para casa igual o Gaguinho.
O Marum teve a cena vermelho. do fim de semana que foi a Amélia aloprando o Marum, falando que assim, nossa, você está muito queimado para ser um brasileiro. Sim. Uma inglesa que estava mais queimada do que não sei o que, a batata da perna dela estava quase uma batata doce roxa. Sim. Tadinha da Amélia. E aí ela chegou para o Marum e falou assim, para um brasileiro você está muito queimado. Eu tava aparecendo o Gaguinho naquele episódio com o Patolino, que é o show de prêmio, o show de calouros. O Patolino quase mata o Gaguinho várias vezes ao longo dos 15 minutos de desenho. É que começou esse ano, né, Marum? Nunca fez uma cobertura em loco, não passa protetor solar. Eu não passo protetor solar nem na praia, cara. Aí é complicado. Renato Ribeiro e eu, ao contrário do senhor, estávamos lívidos. Por quê? Oferecemos o protetor solar. Não quis. Uma das primeiras coisas que eu peguei quando eu cheguei no autódromo também foi o protetor solar. É porque normalmente eu pego o sol em doses homeopáticas quando eu tô na praia, assim, em algum lugar. Eu não fico exposto ao sol. Se eu ficar exposto, eu boto. Mas eu nunca tinha feito o grid walk, né? Eu não achei que eu fosse ficar daquele jeito. Não botei fé mesmo. Não achei duro. que ia dar aqui. É duro. Agora eu já aprendi. A minha sensação foi a mesma. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer. No Carb Day, eu esqueci de levar o protetor solar para Indianápolis. E não sei porque eu não comprei lá. Sei lá. E eu também não levei minhas camisetas de manga comprida, que eu uso para trabalhar, para não queimar os braços. Aí no Carb Day, se vocês assistirem ao vídeo que tá o Guy e eu tenho uma mancha de queimadura no braço assim, ó, que parece que eu vou pro hospital, cara, logo depois. Dramático. Falando dos pilotos, o JP, de repente, vai poder falar disso até. Não sei se tem alguma outra informação com relação a isso, mas assim, tanto o Andretti quanto a Mahindra foram de plano B, né, JP? A Andretti gostaria de contar com o Zane Maloney, não com o David Beckman, mas tem Fórmula 2 em Barcelona. Já a gloriosa Mahindra queria o piloto da casa, pela primeira vez, contar com um piloto indiano, o Ian Daruvala, mas também é piloto da Fórmula 2, não pôde se desgarrar do compromisso dele lá com a categoria satélite da Fórmula 1. Agora, na Andretti, o André Lotterer volta na prova seguinte, então não vai ter nem Beckman, nem Maloney, nem ninguém. Aliás, o Maloney é um nome a se observar para o ano que vem, né? Porque eu acho que é difícil o André Lotterer permanecer por mais um ano na Fórmula E. Acho que não é muito do interesse dele. E também a Andretti gostaria de contar com ele mais nesse ano do que nos próximos, por causa dessa convergência com a Porsche. Mas, no caso da Mahindra, o nome do Daruvala é muito interessante para se olhar para as etapas finais do campeonato. Apesar de que tem outros conflitos de data com a Fórmula 1, mas mesmo assim o Daruvala é um nome não tampão, mas é um nome que a Mahindra se interessa para contratar e fazer dele piloto titular, né? Mano, eu acho que essa troca, essa chegada aí do Beckman para essa corrida e do Merri também, eu acho que esse é o pontapé inicial, ainda que o Merri não seja exatamente um piloto novato, é um cara já com mais experiência, mas como você disse, não era a primeira opção da equipe. Eu acho que esse é o pontapé inicial para uma renovação desse grid que já está ameaçando de acontecer há algum tempo. O grid da Fórmula E é sim composto uma grande parte por pilotos mais experientes, por pilotos que já estão há algum tempo na categoria, que está realmente atingindo um patamar diferente esse ano, já vem nos últimos tempos, porque mudou até a sua forma, inclusive, de fazer o próprio campeonato, com entrada de teto de gastos, enfim, outras mudanças que planeja trazer para o futuro, como os pneus slicks, ou então mais cedo do que isso, já para o ano que vem, o Attack Charge, enfim. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial para uma série de mudanças que a gente vai ver nos próximos anos. O próprio Felipe Drogovic está envolvido nisso, porque as portas na Fórmula 1 no momento estão fechadas e a possibilidade de estar na Fórmula E existe. O André Lotterer, é muito difícil imaginar mais um ano do André Lotterer na Fórmula E. Ele já queria sair no ano passado, né? Ele foi convencido a ficar
pela Porsche para conseguir fazer, como você disse, a conversão de eras, né, entre a Gen 2 e a Gen 3 com a Andretti, que é a sua nova equipe, e a própria Andretti também já almeja ter um piloto novo no ano que vem, porque o Lotterer não tem rendido, essa aqui é a verdade, apesar de ajudar em questão de feedback, apesar de ajudar com os sistemas do carro, né, porque o carro da Fórmula E funciona baseado em softwares, então ele é um carro diferente dos outros, então tem que saber mexer no computador ali para poder configurar o carro, para poder mexer no carro, e o Lotterer entende bem disso, é o piloto mais experiente do grid, mas não está rendendo dentro da pista. Então, difícil de imaginar que vai continuar no ano que vem. O Zeni Maloney, como você disse, né, o Zeni Maloney e o Jean Darúvula eram as primeiras opções. O Zeni Maloney foi o terceiro colocado no teste de novatos, ele ficou 1 décimo atrás do Felipe Drogovic, que liderou a sessão, e o Darúvula ficou a 4 décimos. Né? Se a gente for olhar para os pilotos que foram, né, escolhidos, o Beckman foi o 9º e o Roberto Merri foi o 18º, ele ficou a quase 1 segundo do tempo que o Drogovic fez com um carro que ele nem conhecia ainda. Então, acho que é realmente um tampão nesse momento. São pilotos que estão entrando ali como plano B para substituírem outros pilotos que a equipe já está pensando em planos futuros para substituir também, mas não é apenas um tampão. Acho que é sim um primeiro indício de que esse grid vai passar por uma renovação que, na minha visão, já começa no ano que vem. E aí tem uma questão que é muito importante, senhores, todos vocês, que está no clima. Inclusive vai ser tema do vídeo do JP, mas daqui... É quinta-feira, JP? Sexta-feira. Vamos falar do clima, porque o clima da Indonésia, o clima em Jacarta, ele é muito parecido, por exemplo, para trazer para uma realidade mais próxima nossa, com o clima, de Manaus. É muito calor e muito úmido. Para pilotos, sobretudo europeus, é o caos absoluto. São condições inóspitas. Eu me lembro, por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, a abertura da Inglaterra e da Itália, o jogo uma contra a outra, foi em Manaus, e os caras terminaram aquele jogo quase morrendo em campo, né? Não aguentavam mais andar. A gravata para fora aqui, né, Bertão? A preocupação era já antes disso e tal. Então, essa é uma questão que os pilotos têm de lidar sempre que vão andar num clima como o da Indonésia e daquela região, dessa região da Ásia. Não é muito diferente do que acontece normalmente quando a Fórmula 1 vai para Singapura ou quando ia para a Malásia, a MotoGP também. A MotoGP é diferente porque não é um carro, né? Não é um cockpit e tal, mas também funciona um pouco assim. É um clima muito diferente. Então, eu entrei aqui no AccuWeather, que é o serviço de meteorologia que eu particularmente gosto de consultar para fazer as nossas notas do tempo de Fórmula 1 e seguir as previsões, para ver o que ele espera na região de Angkor, em Jacarta, que não é só botar Jacarta, né? Você tem subdivisões, toda a cidade é assim. Então, é a região de Angkor, que é uma região mais paradisíaca, de resorts ali, que é onde está a pista da Fórmula E. E o negócio é o seguinte, JP, eu não sei se você já deu essa olhada. A previsão do tempo indica 40% de chances de chuva para o sábado, 42% de chances de chuva para o domingo. Mas não apenas isso. Na sexta e no sábado, há previsão de máxima de 34 graus Celsius, com 33 no domingo, com sensação térmica de até 42 graus Celsius. Então, perceba, não chega a ser exatamente uma delícia para você passar o dia dentro de um cockpit. Olha, vai ser tenso, porque a gente tem que levar algumas coisas em consideração, né? Os pilotos sofrem muito, né, com o calor, a umidade é muito forte. Todos eles falam que quando você está ali dentro do carro, parece literalmente que você está num forno, né, numa sauna. Mas a gente pode olhar também para outras situações que esse calor vai afetar. Por exemplo, os pneus. Né? Os pneus da Fórmula E também são pneus para pista de chuva, então só para pista molhada. Então eles possuem ranhuras e tudo mais, são mais duros, eles são mais difíceis de serem colocados na temperatura ideal, mas eles também são mais fáceis de
perderem a janela ideal ali para os pilotos alcançarem o seu máximo potencial. Então, assim como no ano passado, em que as equipes sofreram muito com as fritadas de roda, eu acho que em 2023 a gente vai ver mais disso, né? Esse ano, a frenagem desses carros é diferente, mas a Fórmula E precisou mexer, né, nessa parte, adicionar ali um freio hidráulico por questões de segurança. E então eu acho, assim, aí já dando uma opinião do que a gente pode ver, eu acho que o freio não vai ser um problema tão grave assim em 2023, justamente por ele ser agora feito pelo trem de força, não é mais o freio hidráulico que a gente está acostumado. Entretanto, ainda acho que durante as frenagens, por que eu estou falando das frenagens? Né? Porque a frenagem é um dos momentos mais importantes das corridas na Fórmula E. É quando os pilotos regeneram energia, é quando os pilotos muitas vezes definem ali quem vai fazer a ultrapassagem ou não, baseado em quem está tirando mais o pé do acelerador ou quem continua acelerando. Essas frenagens, ano passado, elas acabaram com a corrida do Mortara, por exemplo, que não conseguiu entrar na corrida, ele sofreu com um problema nos freios e o calor impediu que ele conseguisse acertar, né, o carro conseguisse acertar qualquer coisa ali. A Venturi, hoje Maserati, né, inclusive trocou, né, os freios para a etapa seguinte porque estava impraticável de usar. Então eu acho que isso não vai ser tanto assim um problema esse ano, mas as fritadas de pneus e o ato de frear em si, né, vai ser sim um problema grande para os pilotos numa categoria que usa isso como uma de suas principais características. Então, eu queria chamar a atenção para essa exigência, né? Eu não vou nem falar da bateria, eu acho que isso é um pouco mais óbvio. A bateria superaquece, a bateria esquenta, perde eficiência. Ela gasta mais energia e recupera menos. Então, os pilotos têm que tirar o pé do acelerador. Eu acho que a gente vai ver uma primeira parte de corrida bastante lenta. Vai ser uma primeira parte baseada em gerenciamento. A gente vai ver troca de liderança, vai ver, enfim, os pilotos arriscando menos, e eu espero, sim, numa segunda metade de corrida bastante movimentada. Acho que a gente vai ver uma coisa um pouco meio Mônaco, em uma primeira parte baseada em guardar energia, guardar pneus, e uma segunda parte em que todo mundo desce o pé e é potência total. Acho que tem uma chance interessante da gente ter um vencedor fora do eixo do que tem acontecido na temporada até agora. Por isso eu vou perguntar para vocês, rápido, tá? Rápido. Quem vence as corridas da Fórmula E na Indonésia? Guilherme Bloise. Ih, rapaz, assim de pronto? Vamos lá. Eu não vou ser... Eu vou de Mitch Evans e... Sam Bird, vai. Vou chutar um. Rodrigo Berton. Eu vou ser conservador no meu palpite. Apesar de uma corrida num clima equatorial, ela ter essa imprevisibilidade de chuva durante uma... E quem conhece essas regiões sabe que não é uma chuvinha, não é uma garoinha, não é Mônaco. É uma pancadona de chuva que acontece. A gente já viu corridas ali na Malásia que praticamente o céu despencou. Quem mora em Manaus, Belém, Rondônia, que são de clima equatorial, também sabe como é, que do nada fecha o tempo. Lá tem o horário antes e depois da chuva, né? Vamos marcar alguma coisa antes ou depois da tempestade. Então, se cair uma tempestade aí, pode ser que acabe com o meu palpite conservador, mas eu acredito em vitórias de Nick Cassidy e Mitch Evans novamente. Eu acho que cada um fica com uma. Eu acho, inclusive, que esses vão ser os caras que vão brigar pelo título. Já botar essa polêmica aqui, vão ser os nomes aí para disputar o título em 2020. Um abraço também para o detentor de direitos do hino da Nova Zelândia. Esse é perigosíssimo. Esse é perigosíssimo. JP, quem ganha as corridas? Mitch Evans e Sebastian Buemi. Sebastian Buemi. Então, eu queria apostar eu estava pensando no Buemi, mas o Buemi está tão instável nesses últimos anos dele que eu acho que ele está mais por brilharecos isolados do que uma participação de vitória consistente numa corrida inteira. Eu acho que ele consegue brilhar numa classificação. Na classificação, ele vai lá, a gente fala, pô, hoje vai, hoje não, hoje sim. Ele daí dá alguma coisa na corrida que ele acaba indo lá para trás. Seria legal a vitória do Dan Tickton, já pensou? Eu tinha pensado no Tickton. Pensei no... Imagina o Robin Fries ganhando a corrida com a... Pô, ia ser maravilhoso. A gloriosa abre. Eu vou de Buemi e Antônio Félix da Costa, vai.
Antônio Félix da Costa no braço, porque nesse momento a Porsche só permite vitória assim. Vamos ver o que vai dar. Rapaz, estamos na 10ª etapa. 11ª, né? Isso. E a gente já tá falando que não dá para Porsche, cara. Que temporada estranha da Porsche. A gente falou do Verlaine aqui, por exemplo. O Verlaine começou o ano pegando. Uma coisa que vai ser interessante a gente observar vai ser o comportamento dos freios da Porsche na classificação, se tiver fazendo calor. Então, atenção a isso, porque é possível muito ver a importante. Porsche largando lá atrás. A vitória do Félix da Costa na Cidade do Cabo foi uma coisa que deu um panorama completamente irreal da categoria, né? Uma coisa que mostrou completamente diferente. Uma exibição impressionante. Aliás, ele teve outras, né? Ele vinha com uma exibição também muito impressionante. Agora não me recordo se foi em Mônaco ou se foi na segunda corrida de Berlim. Quando ele tomou a pancada. Ele tomou a pancada. Isso, foi Berlim. Nossa, ele vinha fazia uma prova impressionante. Foi na primeira, não foi? Ou foi na segunda? Foi na Essas primeira? rodadas duplas me confundem. Acho que foi na primeira. A primeira foi mais acidentada que a segunda. A segunda quase não teve acidente. A primeira é verdade, foi é verdade. A segunda foi da chuva na classificação, né? Então foi na primeira, é isso mesmo. A primeira foi uma pancadaria. Né? Nesse momento, o da Costa guia mais, tira mais do que o Verlaine. Tem um momento de brilho maior. O da Costa é mais piloto que o Verlaine, né? Eu gosto do Verlaine, mas... Eu gosto também, mas o da Costa é mais piloto que ele. Também não. Berton, temos programação, temos serviço para o fim de semana, temos bastante, né? Temos. Essa semana, todas as lives estão acontecendo aqui no canal 2 do Grande Prêmio, então até domingo as lives vão estar aqui no canal 2. Então, se você está assistindo a este programa no canal 1 e em reprise, também nesta quarta-feira, no fim da tarde, se inscreva no canal 2. O link está aqui na descrição. Você se inscreve lá para não perder. A princípio, todas as transmissões do fim de semana serão no canal 2. Se a gente for mudar isso, a gente informa nas redes sociais ou aqui durante as lives. Então, amanhã tem WGP aqui no canal 2, às 13 horas. Eu preciso pegar aqui os horários da Fórmula 1 no fim de semana, mas eu queria que sejam iguais os de Mônaco. Os horários da Fórmula 1 na Espanha. Isso, tá aqui, ó. A gente vai ter o briefing na sexta-feira às 13 horas. No sábado, o briefing é não antes de meio-dia. E no domingo, 2 edições, uma às 8h30 e uma logo depois do GP da Espanha. As transmissões da Fórmula E. Vamos recapitular os horários. Na sexta-feira, 5h15 da manhã. 5h15 da manhã tem o treino livre 1. Aí, às 9h55 da noite. Na sexta-feira. Tem o treino livre 2. Aí já na madrugada de sexta-feira para sábado tem a classificação 00:30 e a corrida a partir das 4h30 da manhã do sábado. No domingo, a mesma programação. Às 9h55 a gente entra no ar com o treino livre 3. À 00:30 a classificação e 4h30 a gente entra no ar com a corrida. Tudo no Grande Prêmio. Siga o Grande Prêmio em todas as redes para você não perder o nosso conteúdo. É importante que você siga o Grande Prêmio nas redes sociais. A gente faz todos os anúncios das nossas lives, dos nossos programas, nas redes sociais e no site grandepremio.com.br. Se você está ouvindo esse programa no formato de podcast, no feed do seu agregador favorito, siga os nossos canais também, deixa 5 estrelas para a gente, comentem aqui na plataforma de áudio o que você está achando dos nossos programas e se você está assistindo gravado, tanto no canal 1 quanto no canal 2, deixa seu comentário aqui no vídeo de onde você está assistindo ao programa, o que você está produzindo. Eu não esqueci, galera, eu vou dar uma olhada em quem respondeu, se alguém acertou vitória do Newgarden na semana passada. Essa semana a gente está com... Vocês estão vendo, a gente está transmitindo no canal 2, então a gente está resolvendo esses problemas técnicos. E vai ficar para a semana que vem, tá? Na semana que vem eu vou convidar a primeira pessoa que acertou o Newgarden vai participar por 5 minutos do TTGP. Eu não esqueci, tá anotado aqui. Então fica aí a promessa, fica o convite para você acompanhar as transmissões no fim de semana comigo, com o Jefferson Kern, com o João Pedro Nascimento, com o Rodrigo Berton, com o Guilherme Blois e na parte escrita, com o robô que protege o hino da Nova Zelândia. Estaremos todos juntos nessas transmissões
da Fórmula E, na cobertura no Grande Prêmio e, claro, também a ampla cobertura do fim de semana do GP da Espanha de Fórmula 1, da Indy em Detroit, já naquele bastante rebote. Coisa esse fim de semana, hein? Tem tudo esse fim de semana, hein? Coisa. Tem tudo esse fim de semana. A Indy tem que parar com esse rebote das 500 milhas de Indianápolis uma semana depois. Mas aí é o contrato com Detroit que quer, Marum. Detroit que faz questão. Detroit que quer. Mas é ruim demais. Coitado do Newgarden. A gente vai ver o Newgarden andando lá em 20º. Ele tava ontem. Vocês viram a foto dele? Eu não vou conseguir pegar agora. Ele nem se recuperou ainda, né? Ele no Empire State, não sei se é no Empire State ou se é no World Trade Center, é num prédio grande lá de Nova York. Ele com medo, segurando assim no corrimão. Não vi. Ele nem se ligou ainda do que aconteceu, velho. Não, normal, né? Normal. A gente vê sempre o vencedor da Indy 500 tendo um desempenho pífio, né, em Detroit. Não, e ele estava agora dando entrevista pro Pat McAfee, né? No programa do Pat McAfee, aí jogador de futebol americano, Punter do Indianapolis Colts, e agora apresentador multitrilhardário de programa esportivo. Um bom apresentador, inclusive, muito bom apresentador. Mas é isso. O TTGP fica por aqui. Eu agradeço todos que estiveram com a gente ao longo desse pouco mais de 1h20. Um beijo e nos vemos nesta ampla cobertura de fim de semana. Até semana que vem. P. Oi. Ninguém apareceu, né? Você viu o chat do Renato, André? Impressionante. Acho que eles estavam esperando no outro canal. Eles no não GP estão Extra. no canal 2, é isso? Não, né? Tem easter egg no canal 2 também. O povo tá achando que a gente não vai abrir easter egg no TTGP? Sempre tem. Sempre tem. Ó, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, deixa o like. Não perca a nossa programação no canal 2. Você acredita, Marum, que tem assinante do canal 1 que não conhecia o canal 2? Eu acredito. Tem um monte que não apareceu aqui também, tá? Um monte de figurinha carimbada que eu não vi aqui hoje. Eu não vi, só vi Marcelo from the Block aqui. O André tá muito ocupado arrumando treta no Twitter. Você viu? Olha só, eu fico triste. Tchau.